Olá, mulheres do quarto de guerra. Bom dia, que seja um dia, uma semana abençoada em nossa vida. Meu nome é Jennifer Costa, fundadora do Geração Reborn, e hoje nós vamos falar de um tema tão importante. Existe vida após grandes perdas. É difícil lidar com a perda, mas hoje o Senhor vai nos conduzir como enfrentá-la. Eu quero te convidar a orar por você. A gente iniciar esse áudio orando por você. Amado Deus, muito obrigada pela vida dessa mulher, dessa pessoa, Senhor, que hoje está sendo alcançada por esse áudio. Que o Senhor venha nos ensinar a passar pelas dores da vida de maneira nobre. Nos ensina a passar pelas dores da vida sem que a gente morra nelas. Deus, nos ensina, Senhor, a te adorar, mesmo que a gente não entenda. A continuar te servindo, mesmo que pra gente seja tão difícil passar e sentir o que estamos enfrentando. Mas a minha oração nos sustenta, Deus. Nos sustenta, seja a nossa força, seja o nosso alto refúgio, seja o nosso esconderijo, seja, Senhor, o nosso abrigo, seja o nosso socorro bem presente na angústia. Que o Senhor traga alívio aos corações, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga paz que excede todo entendimento, que o Senhor traga direção, que o Senhor levante mulheres, para que elas não vivam dia após dia, ano após ano, em ciclos de dor, mas que elas se levantem para quebrar esse ciclo e serem uma referência de uma mulher que venceu a dor em adoração, que venceu a dor no fundamento que é a rocha inabalável. E a minha oração, Deus, fale o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós passamos pela vida perdendo coisas. Isso é quase inevitável. Nós somos como flores que o vento ele vai, o quê? Despetalando. Todo mundo vai perder, mas nem todo mundo lida com a perda do mesmo jeito. Uma perda não vai fazer de você um perdedor. Você pode lidar com as perdas como um vencedor. A perda é algo que nos machuca, que nos faz sangrar, que dói na nossa carne, deixa um buraco na nossa alma, em nossa existência. E todos nós já experimentamos em algum momento o que é perder. O próprio Deus sabe exatamente o significado dessa palavra, perder. Deus também experimentou o sofrimento. O profeta Isaías, 700 anos antes da vinda do Messias, descreveu Cristo, homem de dores, e sabe o que é padecer. Sabe o que é padecer. No meio da nossa jornada, precisamos entender que as perdas serão inevitáveis e existe vida, existe um recomeço, existe uma nova história que Deus ele quer escrever através dessa dor. Isso me faz lembrar de Jacó, quando sua esposa tão amada, Raquel, ela vem a morrer. Raquel, movida pela dor, ela deu um nome ao seu filho e chamou ele de Benoni, que significa filho da minha aflição. Mas Jacó, ele intervém na história. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o pai intervém nas nossas dores. O pai intervém nos nossos prejuízos. O pai intervém naquilo que parece que ia nos matar, que nos levou à morte, naquilo que nos roubou a capacidade de viver, aquilo que nos levou a uma depressão, aquilo que nos levou até uma desestabilidade emocional, aquilo que nos roubou a nossa capacidade de estabilidade, de equilíbrio. Eu não sei qual é essa dor, mas uma coisa eu sei: o Pai intervém na história.
O Pai, Ele intervém na história e muda o rumo e as sentenças que as dores tentaram se estabelecer, que as dores tentaram colocar sobre nós. Então, a Bíblia nos mostra que Jacó, ele sabia a importância de um nome. Ele sabia a importância de uma sentença na vida de alguém. E o pai intervém e diz, não, Benoni não. O nome dele será Benjamim, que significa filho da minha destra. Sabe o que filho da minha destra significa? Ele será um filho escolhido, ele será um filho amado, ele será um filho que vai ter lugar à mesa, ele vai ser um filho que vai ter destino. Jacó decidiu não chorar, não parar, não focar apenas naquilo que ele perdia, a sua esposa. Mas ele aprendeu a se alegrar com o que Deus faz nascer diante daquilo que estamos perdendo. Talvez você diga, mas eu não estou ganhando nada. Hoje você não consegue ver, mas lá na frente você vai entender. Hoje você não consegue enxergar, hoje você não consegue perceber, mas lá na frente você vai entender. Porque Jesus mesmo disse, aquilo que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender o que eu estou fazendo. Então, na nossa caminhada com Deus, o Pai sempre vai intervir em nossas dores. E como muitas aqui já conhecem a minha história, nascida num lar cristão, sempre acreditei que casamento é para sempre. E acredito nisso. Mas eu saí da direção de Deus, me movi pelas minhas vontades, me movi pelo meu coração, quis fazer do meu jeito. Devido a dores que eu já carregava, e tão pouca gente sabia, querendo sanar uma dor com soluções humanas, sempre vai gerar prejuízos. E eu entrei num relacionamento que não deveria entrar. Me machuquei. Um relacionamento que eu tive até medo de morrer. Mas o Senhor me ajudou a passar. Eu busquei ajuda, busquei todas as ferramentas possíveis para lutar pelo casamento, porque eu acreditava que ele era para sempre. E é interessante que no meio da jornada, muitas vezes, a gente se torna aquilo que a gente julga. Quando criança e jovem, minha mãe chegava em casa dizendo, fulano se separou. Eu ficava, mas como a vida dessa pessoa acabou? Eu achava que alguém que se divorciava, diante dessa perda, a vida dela tinha acabado. O ministério dela tinha acabado. O fluir dela tinha acabado. Ela não poderia nunca mais ser ninguém. Até que um dia eu me tornei aquilo que eu julguei. Até que um dia eu me vi passando por aquilo que eu critiquei. E uma coisa eu aprendi. Deus não é Deus do divórcio. Deus odeia o divórcio. E o meu testemunho nunca será um apelo para que você se divorcie. Não. Você vai lutar pelo seu casamento até o fim. Não queira viver na sua história a história do outro. Você vai viver a sua história e Deus vai dirigir os seus passos para a sua realidade. Mas no meu caso, o divórcio foi inevitável. Eu não busquei, eu não pedi. Eu não quis. Mas eu vivi o repúdio. Porque o coração dele se fechou. E ele quis o divórcio. E por um lado, isso foi um escape de Deus para minha vida, porque eu tinha medo de morrer, devido a um relacionamento extremamente abusivo. Mas eu creio que o Senhor sabia tanto que eu não seria capaz de fazer.
que o coração dele se fechou. E eu conversei com os meus pais, em meio a tanta dor, meus pastores, e falei, não sei o que fazer. O que vai ser de mim agora? E eles disseram, filha, eu tô contigo. Meus pastores me abraçaram, cuidaram do meu coração. E uma coisa eu aprendi, Deus não é Deus do divórcio, mas Deus atravessa com você no divórcio. Foi essa uma das maiores perdas que eu vivi ao longo da minha vida. E eu achava que minha vida estava arruinada. E o diabo até disse, não canta mais, não prega mais. Agora acabou para você. Mas eu me vi como uma mulher samaritana, que tinha uma história que fazia com que ela mesma se repudiasse. Que fez que ela carregava uma história que as pessoas ao seu redor muitas vezes não compreendiam. Mas Jesus esperou a mulher samaritana no poço, em João capítulo 4. Jesus disse, é necessário passar em Samaria. E quando eu mesmo me desprezava, o Senhor visitou a minha Samaria. Visitou o lugar das minhas feridas. Visitou o lugar da minha vergonha. E disse, filha, eu sou o Deus que reconstrui histórias. Ele cuidou de mim, não deixou que nada me faltasse. E eu tinha apenas 26 anos. E o Senhor reconstruiu tudo na minha vida. Passei o tempo do processo, das dores, do amadurecimento, de enxergar o que eu errei também, o que eu falei. Porque muitas vezes na nossa conversa com Jesus, a gente precisa ter coragem de dizer para Ele, Deus, eu não tenho. Porque quando Jesus disse para a mulher samaritana, vá lá e busque seu marido, ela disse, eu não tenho. Não tenho. Eu não tenho condição. A gente precisa dizer para Deus, Deus, eu não tenho. Eu não tenho marido, eu não tenho condição, eu tô quebrada, eu não tenho recursos, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura. Porque Deus, Ele não se ofende com aquilo que a gente não tem. Muito pelo contrário, Ele vai dizer, disseste bem. Porque teve 5 maridos e o que você tem hoje não é seu marido. Porque Deus, Ele vê os piores lugares da nossa história, aquilo que a gente repudia, aquilo que a gente não entende. Porque passamos, porque atravessamos. Mas Deus diz, eu ainda vejo quanto de potencial há em você. Eu sei o que eu posso fazer numa mulher quebrada. Eu sei a autoridade que eu vou derramar sobre ela. Sabe por quê? Uma mulher quebrada, ela adora diferente. Ela carrega uma força diferente. Ela tem uma resiliência diferente. E o Senhor reconstruiu minha história. Me deu o meu Boaz, aquele meu ser resgatador. E hoje eu sei o que Deus pode fazer quando a gente coloca as nossas ruínas diante dele. Eu aprendi que existe vida após o divórcio. Que aquilo dali não ia ser a última sentença na minha vida. Que o Pai interviu na história. E aquilo que parecia ser o meu fim, Deus disse, é agora que eu vou começar a fazer através de você. É agora que você aprendeu o que precisava, que eu vou começar a te usar, a te levar a viver todas as promessas que eu tenho para a sua vida. Pegue as suas ruínas hoje e coloque diante do Senhor. Pegue talvez as rupturas que você viveu ao longo da sua história e coloque diante do Senhor. Porque quando eu fiz isso, Ele transformou a minha dor em testemunho, em memorial do seu agir na minha vida. Deus é especialista em trocar e transformar maldição em bênção. Não sei qual dor você viveu, não sei quais perdas você viveu ao longo da sua história, mas existe uma vida, existe um recomeço que você só pode viver em Deus. Jesus é especialista em recomeços. E Ele fez daquela mulher samaritana a maior avivalista, a maior pregadora de Samaria. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através das suas ruínas.
encontre o sétimo homem e ele colocará em ordem tudo aquilo que estava